Boa noite. Dança das cadeiras no comando da PM de São Paulo. De uma só vez, governador Tarcísio de Freitas troca segundo no comando e maioria dos coronéis da Polícia Militar. Chanceler Mauro Vieira abre cúpula do G20 no Rio de Janeiro e acusa paralisia da ONU para resolver conflitos. O Brasil não aceita um mundo em que as diferenças são resolvidas pelo uso da força militar. Os 150 anos da imigração italiana. Com 30 milhões de descendentes, Brasil é a maior comunidade fora da Itália. A investigação da queda de helicóptero na região metropolitana de São Paulo. Imagens flagram o momento da queda. Estado do Rio de Janeiro decreta epidemia de dengue. Número de casos é 20 vezes maior do que era esperado nesse período do ano. Mais estados estão nesta situação. Mortes chegam a 135. Agora no Rede TV News. Um vídeo mostra o momento da queda de helicóptero ontem em Barueri, na região metropolitana de São Paulo. 7 pessoas estavam a bordo e foram resgatadas com vida. Especialistas em aeronáutica passaram o dia no local para descobrir as causas do acidente. Uma câmera de segurança registrou a queda do helicóptero. O acidente foi numa área urbana de Barueri, região metropolitana de São Paulo. Por aqui passa muita gente. O socorro foi rápido, graças a heróis de plantão. As pessoas que estavam na rua, no ponto de ônibus, que ia passando, se preocupou, saiu rapidinho, correu para um lado, correu para outro para pegar extintor para apagar. O Fabrício ajudou no resgate. Teve um incêndio que a gente usou 15 extintores. Foi usado 15 extintores para poder estar apagando esse incêndio na parte de cima da aeronave. Mesmo com o helicóptero em chamas e um terreno alagado, o Erivelto não teve dúvidas. Correu para salvar uma criança que pedia socorro. A criança estava morrendo afogada no poço, assim, ó, no pocinho. A gente foi tirar lá, aí se a gente não tira ela ia morrer por causa que o poço é fundo da água aqui, ó. Faltou maca para a retirada das vítimas. Mas a 20 metros do local tem a empresa do Ivanildo, que trabalha com pallets de madeira. A única opção que encontraram para socorrer a vítima foi os pallets. Aí essa pessoa foi pegando e foi levando. A aeronave passou por cima de algumas casas na comunidade Vila Vintém, aqui em Barueri. Atingiu aquela árvore e caiu entre a mata e a rodovia que passa aqui bem perto. A empresa do Cristiano e a casa da dona Cleonice por pouco não foram atingidas pelo helicóptero durante a queda. Já vi que era um helicóptero mesmo, né? Pelo barulho, né? Passou por aqui, Deus livrou, né? Nossa residência. Não ter sido mais pior, né? Ficou desequilibrado, aí ele caiu remessando aqui para trás. Passou bem em cima aqui da sua empresa? Passou bem aqui em cima da empresa. E o pessoal aqui? Ficou todo assustado, né? E ficaram todo mundo em pânico, todo mundo saiu correndo, né? Apesar da gravidade do acidente, os 7 ocupantes da aeronave sobreviveram. O piloto pode ter evitado o pior. Ele tinha poucas opções e eu acredito que ele fez um procedimento de autorrotação. Eu acredito, né, que ele minimizou a velocidade de descida, minimizando o impacto. Uma equipe do CENIPA, Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, e o funcionário de uma empresa de manutenção de aeronaves passaram parte do dia no local para buscar informações e descobrir as causas do acidente. O estado de saúde das 7 vítimas não foi divulgado. O piloto segue internado no Hospital das Clínicas, em São Paulo, e as outras vítimas, entre elas 2 crianças, foram levadas para hospitais da região. E no Pará, os destroços de um helicóptero que desapareceu na segunda-feira foram encontrados nesta manhã submersos em uma região no lago em Goianésia do Pará, no sudeste do estado. Segundo a Polícia Civil, 3 pessoas estavam na aeronave. Até agora, 2 corpos foram resgatados. Entre os tripulantes estavam 2 servidores do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT. O Rio de Janeiro decretou epidemia de dengue em todo o estado. O número de casos já é 20 vezes maior que o esperado para esse período do ano.
O número de casos de dengue este ano já chega a quase 50 mil em todo o estado do Rio. Segundo o governador Cláudio Castro, 20 vezes mais do que o esperado. Até agora, 4 pessoas morreram. O alto índice levou o governo a decretar epidemia. É uma ação importante para que a gente possa trabalhar com tranquilidade, que não falte nada para a população, que a gente possa realmente não ter daqui a pouco um assodamento das ações simplesmente pelo preciosismo de não decretar. Algumas medidas serão adotadas para enfrentar o avanço da dengue. Entre elas, a criação de um centro de operações de emergência para dar rapidez às estratégias de vigilância. Também poderá haver ampliação dos polos de hidratação. A nossa projeção hoje de aumento são nas próximas 6 a 10 semanas ainda. Num cenário positivo, 6 semanas, num cenário negativo, 10 semanas. E a nossa previsão é um acumulado até maio na casa de 150 mil casos. Essa é a projeção, ou seja, teremos meses difíceis, semanas difíceis ainda. O repelente é uma proteção recomendada contra a dengue, mas o produto está cada vez mais caro. Ao invés de abaixar, para ajudar a nossa população, a gente tem percebido uma alta nos valores. Está ficando difícil de comprar. De acordo com o Procon, o repelente está sendo vendido em alguns estabelecimentos do Rio por até 66% a mais do valor que era cobrado antes do surto de dengue. Ainda que não seja uma atribuição do órgão tabelar o preço dos produtos, existem situações excepcionais com base no Código de Defesa do Consumidor, onde há necessidade de intervir. Entendemos que os fornecedores não podem se aproveitar da necessidade premente do consumidor para terem vantagem excessiva, violando a legislação consumerista, e o PROCON não admitirá essa conduta. Uma coisa completamente errada, deveria de fato abaixar para a gente ter condições de se cuidar e tomar todas as precauções que a gente precisa tomar. Após denúncias dos preços abusivos, o PROCON já começou a fiscalizar e apurar os valores praticados desde dezembro do ano passado. E os fornecedores terão que justificar o motivo da variação. Não é só o estado do Rio de Janeiro que vive uma epidemia de dengue. São 715.665 casos e 135 mortes no país. Para a Organização Pan-Americana de Saúde, outros estados brasileiros estão na mesma situação. Desde o fim do ano passado, as unidades básicas de saúde no Distrito Federal estão com movimento acima do normal. O atendimento aqui é sempre lotado. Só que agora, em decorrência desse surto de dengue, eu acredito assim, que triplicou a demanda. Segundo a Secretaria de Saúde, os hospitais estão lotados principalmente por causa dos casos de dengue, que aumentaram com o período chuvoso. A Organização Pan-Americana da Saúde afirmou que o Brasil enfrenta uma epidemia de dengue em alguns estados. Especialistas consideram epidemia quando os casos de infecções passam de 300 por 100 mil habitantes. No Distrito Federal, por exemplo, são 2.922 por 100 mil, ou seja, número 9 vezes maior do que o necessário para ser considerado uma epidemia. O DF, que está em situação de emergência, é a unidade da federação com maior número de mortes. 35. Além do Distrito Federal, os estados com mais casos são Minas Gerais, Acre, Paraná, Goiás e Espírito Santo. Para conter o avanço da doença, o governo do Distrito Federal montou um hospital de campanha, em parceria com a Força Aérea Brasileira. Desde que começou a funcionar, em 5 de fevereiro, foram quase 19 mil atendimentos. Os profissionais de saúde encaminharam 177 pessoas para a emergência. Hoje, a ministra da Saúde e o ministro da Educação estiveram numa escola no Sol Nascente, considerada a maior favela do Brasil, no Distrito Federal. Eles iniciaram uma campanha de mobilização contra a dengue junto aos alunos. A maneira que nós temos de enfrentar o problema da dengue do mosquito é prevenção. Quando a gente envolve as escolas, nós estamos falando em 138 mil escolas públicas do Brasil. Nós estamos falando em mais de 2 milhões de professores da rede pública de todo o país. Nós estamos falando em 40 milhões de alunos da rede básica da educação brasileira. Vocês vão ser agentes de saúde. Cada um de vocês aqui, na escola, na sua casa,
as escolas terão um papel fundamental. A Embaixada dos Estados Unidos emitiu um alerta para que os viajantes que têm como destino o Brasil fiquem atentos ao aumento de casos de dengue e da febre oropouche, causada por um vírus. Em uma escala de 1 a 5, o Brasil está no nível 2, o que sugere que os turistas devem ter cautela reforçada. A nota ainda pede que, a qualquer tipo de sintoma, um médico deve ser procurado. Em Belo Horizonte, um homem alega ter sido vítima de racismo em um supermercado. Este vídeo mostra o segurança que fez a abordagem. Você falou comigo, ele não roubou, mas tentou. Você tem que ser homem de assumir. O agente diz ter sido informado pela central de segurança que um homem de camiseta preta e mochila teria furtado uma garrafa de uísque. Por que foi justo? Justamente ele. Aqui, nós estávamos aqui, passou, foi mais de 5 de camisa preta. Depois de rever as imagens das câmeras de segurança, o verdadeiro suspeito foi identificado. A gente foi lá no fundo, viu ele, próximo, voltou, deve ser ele. A gente só errou a cor da roupa. Porque ele é preto. Para Maressa, o marido dela, que é negro, foi vítima de racismo. Por ele ser uma pessoa negra, ele tem cara de ladrão para eles. Eu sou pessoas brancas que têm direito de comprar lá dentro. O casal tinha ido ao supermercado para realizar o sonho de comprar uma TV de 65 polegadas. A abordagem aconteceu quando o esposo da Maressa saiu da loja para chamar um táxi. Ele teve a mochila revistada na frente de várias pessoas. Muito abalado emocionalmente, o homem que foi abordado não quis falar sobre o caso. Em nota, o Carrefour manifestou profunda indignação. Disse que o segurança agiu de forma incorreta e contrária aos protocolos e treinamentos. O agente pertence a uma empresa terceirizada e não presta mais serviço para a rede. Um funcionário do supermercado que também participou da abordagem foi demitido. Cabe um processo de reparação de danos morais, reparação psicológica do cliente. O Grupo Carrefour já foi alvo de outras denúncias de racismo. Em abril do ano passado, uma professora de Curitiba ficou seminua no supermercado com a frase "sou uma ameaça" escrita no corpo, depois de ser seguida por um segurança enquanto fazia compras. Em 2020, um homem negro foi espancado até a morte por seguranças em uma das filiais do grupo em Porto Alegre. Os agressores eram de uma empresa terceirizada e foram presos em flagrante por homicídio triplamente qualificado. O sentimento do casal que foi abordado em Belo Horizonte é de indignação. Meu esposo hoje não dorme, ele toda hora assusta, ele não quer ir no supermercado, ele agora só fica com a mão trêmula. E aí, o que é que o Carrefour vai poder falar? Nem desculpa, eles teve coragem de pedir a gente. No Recife, 2 policiais militares foram condenados pela morte de Marcos Laurindo, de 21 anos. O jovem foi assassinado dentro de casa em maio de 2013. Diogo Pereira de Barros, autor dos disparos, foi condenado a 19 anos de prisão em regime fechado por homicídio duplamente qualificado, fraude processual e posse ilegal de arma. Já Paulo Sérgio Reis da Silva teve uma pena de 4 anos de reclusão por fraude processual e falso testemunho. Segundo a promotoria, os PMs invadiram a casa do rapaz e o assassinaram na frente dos pais. Os acusados podem recorrer da sentença em liberdade. Segundo fontes que estão acompanhando as buscas, a Força Tarefa esteve hoje em uma região onde os fugitivos podem ter tido ajuda de outros criminosos em Mossoró. O repórter Marcelo Espíndola traz os detalhes para a gente agora, ao vivo. Boa noite para você, Marcelo. Boa noite, Augusto. Boa noite, Amanda. E boa noite a todos que acompanham o Rede TV News. Augusto, nós recebemos informações de fontes nossas de Mossoró, informações que chegaram ainda há pouco, que a Força Tarefa está especialmente em uma região de Baraúna, que é divisa com Mossoró, uma região que tem forte atuação do Comando Vermelho. Então, a Força Tarefa suspeita de que Deibson Nascimento e Rogério Mendonça receberam apoio de integrantes dessa facção que atuam nessa região de Baraúna. Baraúna, que é divisa entre o Ceará e Rio Grande do Norte. Hoje, o Ministério da Justiça começou a instalar barras de ferro nas luminárias das celas, lá no presídio de Mossoró. Vamos ver. A Força Tarefa
Também foi autorizada a instalação de grades no chamado shaft, local com dutos por onde Davidson Nascimento e Rogério Mendonça podem ter passado durante a fuga. A Secretaria Nacional de Políticas Penais formalizou medidas para intensificar a segurança nas 5 penitenciárias federais. Entre as medidas estão revistas diárias nas celas, nos pátios, além da melhora do sistema de videomonitoramento. O Ministério da Justiça autorizou o envio de agentes da Força Penal Nacional para reforçar a segurança externa do presídio de Mossoró. Nesse 8º dia da operação de recaptura, a polícia continua em Baraúna, região de divisa com o Ceará, onde as últimas evidências da presença dos foragidos foram rastreadas. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, trocou o número 2 da Polícia Militar e outros 33 coronéis. O repórter Murilo Rincon traz mais informações. Boa noite, Murilo. Boa noite, Amanda, Augusto, boa noite para todo mundo ligado aqui com a gente. As mudanças foram publicadas hoje no Diário Oficial. O número 2 da corporação, o coronel José Alexander de Albuquerque Freixo, responsável pelo comando da tropa de choque, foi exonerado junto com outros 33 coronéis. Essa é uma decisão tomada pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e o secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite. Essa mudança representa uma alteração em mais da metade do comando. São 34 coronéis exonerados dos 63 que atuam na função. A SSP alega que as medidas são planejadas e executadas para o aprimoramento da atuação policial na cidade e acontece ao mesmo tempo em que a Polícia Militar realiza uma operação no litoral de São Paulo. A Operação Verão, realizada na Baixada Santista, registrou 31 mortos nos confrontos. Segundo o Ministério Público, são 54 mortes até o dia 20 de fevereiro, em confronto com policiais, e mais de 700 presos. Entre esses 700, 265 são procurados pela Justiça. Mais de 80 armas e meia tonelada de drogas já foram apreendidas. Augusto, Amanda, eu volto com vocês. O presidente Lula recebeu no Palácio do Planalto o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken. O encontro durou quase 2 horas. Na pauta estavam temas como o apoio dos Estados Unidos à presidência do Brasil no G20, grupo que reúne as 19 maiores economias do mundo, mais a União Europeia e a União Africana. Lula e o secretário de Estado norte-americano também falaram sobre a parceria dos dois países pelos direitos dos trabalhadores, pela transição para a energia limpa e para combater a fome e a pobreza. O Palácio do Planalto informou que a guerra entre Israel e o grupo palestino Hamas foi um dos temas do encontro e ambos concordaram com a criação de um Estado palestino e com o desejo pela paz e pelo fim do conflito. Na saída, Blinken afirmou que Estados Unidos e Brasil estão fazendo coisas muito importantes juntos, em âmbito bilateral, regional e mundial. Blinken vai participar da reunião de ministros do G20, que ocorre hoje e amanhã no Rio de Janeiro. Depois, o norte-americano segue para a Argentina, onde se encontra com o presidente Javier Milei. O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, autorizou a quebra do sigilo bancário e fiscal do deputado federal André Janones, do partido Avante, de Minas Gerais. Janones é acusado de comandar um esquema de rachadinha em seu gabinete. O pedido de quebra de sigilo foi feito pela Polícia Federal e pela Procuradoria-Geral da República. As instituições alegaram necessidade de aprofundar as investigações pela discrepância dos depoimentos colhidos. O governo tenta fechar um acordo com o Congresso sobre a medida provisória que reonera as empresas de 17 setores da economia. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, discutiu o assunto com o presidente Lula e com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. E a repórter Maria Ferreira, que tem as informações ao vivo, né? Havia uma expectativa de tirar essa reoneração da medida provisória. Mas, Maria, boa noite para você. Isso está ou não confirmado? Boa noite, Amanda, Augusto e a todos que nos acompanham. Segundo o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, o senador Rodrigo Pacheco, que acabou de falar com a imprensa, isso já está decidido. Vai ser retirada, então, da medida provisória enviada pelo governo federal no fim do ano passado, a reoneração da folha de pagamentos das empresas e dos municípios. Ele disse ainda que aguarda, né, o que vai falar o anúncio oficial do governo e do ministro da Fazenda, Fernando Haddad.
Mas, para o líder do governo no Congresso, o senador Randolfo Rodrigues, até a última segunda-feira, pelo menos, a situação era dada como certa, mas hoje o discurso mudou. Ele disse que o governo analisa todas as possibilidades. Essa medida provisória, além da reoneração da folha das empresas, ela também trata da reoneração da folha dos municípios e ainda das mudanças para reduzir a isenção de impostos para o setor de eventos, o chamado PERSE. A desoneração da folha de pagamentos é um tema muito caro para o presidente Rodrigo Pacheco. Já para o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, ele defende a continuação do PERSE e que o PERSE seja tratado e tramitado aqui dentro do Congresso Nacional por meio de um projeto de lei e não dentro da medida provisória que o governo enviou. Haddad tem dito que o PERSE impacta muito nas contas públicas e que, inclusive, pode ter uma receita perto de 30 bilhões de reais. Diante desse impasse, o governo federal tem adiado o anúncio do que vai ser ou não retirado da medida provisória. E olha, esta MP, como está hoje, ela começa a valer já a partir de abril. E os empresários alegam insegurança, que estão enfrentando insegurança jurídica justamente por não saber o que vai valer ou não a partir de abril. Hoje eles fizeram um manifesto, um ato no Congresso Nacional contra a reoneração da folha. Vamos ver na reportagem. Os parlamentares dizem que o governo tenta derrubar o projeto que foi aprovado pelo Congresso, vetado pelo presidente Lula e mantido com a derrubada do veto. O texto permite que até 2027 as empresas troquem a alíquota de 20% de INSS sobre salário por de 1 a 4,5% sobre a receita bruta. Na medida provisória, o governo propôs uma reoneração gradual com alíquotas diferenciadas de acordo com o valor do salário de cada empregado. Essa proposta pode ser retirada da MP e apresentada em forma de projeto de lei. Quanto mais o texto se aproximar da lei aprovada, mais fácil será ao governo angariar votos para aprovar o seu PL. Outro argumento é que a desoneração é um benefício que está em vigor desde 2011 e que, com a prorrogação, muitas empresas já tinham se planejado, programando o orçamento e a contratação de funcionários. Planejamento que pode se perder se o imposto voltar a ser cobrado em abril, conforme prevê a medida provisória. O presidente Lula se encontrou com representantes da FIFA e também da CBF em Brasília para discutir a candidatura do Brasil como país sede da Copa do Mundo Feminina de Futebol em 2027. Agora a gente vai para Brasília, o Igor Damasceno está por lá e tem os detalhes aí desse encontro. Igor, boa noite, seja bem-vindo. Carol, boa noite a você, também a Amanda, Augusto, boa noite a todos que nos acompanham. Pois é, os representantes da FIFA visitaram os estádios que podem receber jogos da Copa do Mundo Feminina de Futebol em 2027. Até o momento, o governo federal indicou 7 cidades que podem sim receber esses jogos. São elas Brasília, Salvador, Recife, Rio de Janeiro. Outras cidades também podem ser escolhidas. Além de verificar a estrutura dos estádios, os representantes da FIFA também têm analisado o potencial logístico e turístico de cada região. Se escolhido, o Brasil vai sediar uma Copa Feminina de Futebol pela primeira vez. Outros países também se candidataram como país sede da Copa do Mundo em 2027, como, por exemplo, Holanda, Alemanha, México e Estados Unidos. O ministro do Esporte, André Fufuca, esteve presente nessa reunião e ele disse que o Brasil está apto para receber delegações do mundo inteiro, porque além de não ser preciso construir novos estádios, as cidades escolhidas também têm boa estrutura. Já o governo federal e o presidente da CBF acreditam que, se o Brasil for escolhido como país sede, o futebol feminino, o esporte feminino como um todo, tende a ganhar com isso. Vamos ouvir o que disse o presidente da CBF. Estamos bastante confiantes, não só pela estrutura que o Brasil oferece, mas também pelo crescimento linear que está havendo no futebol feminino em nosso país, onde mais clubes disputando competições, mais competições para que as atletas possam estarem jogando, e também a cadeia ali de gestão, com muitas treinadoras sendo preparadas, muitas gestoras, e isso é muito importante para que a Copa do Mundo aconteça no Brasil, porque consolida de uma forma
geral esse crescimento que tem acontecido no futebol feminino. O desmatamento na Amazônia caiu 60% em janeiro. É o 10º mês seguido de queda. O monitoramento é feito por satélite. O desmatamento na floresta amazônica passou de 198 quilômetros quadrados em janeiro de 2023 para 79 quilômetros quadrados em janeiro deste ano, uma queda de 60%. Apesar da diminuição, a destruição detectada no mês passado equivale à perda de mais de 250 campos de futebol por dia. Roraima foi o estado que registrou o maior índice de derrubada, 40% de toda a área devastada na Amazônia Legal. Segundo os pesquisadores do Instituto Amazon, que faz o monitoramento, provavelmente o motivo é o clima. Roraima está com o clima mais seco, o que facilita o desmatamento e a detecção da destruição pelos satélites. Em Aparecida, no interior de São Paulo, uma mulher morreu após ser arrastada pela enxurrada na cidade. Nas imagens registradas por câmeras de segurança, é possível ver o momento em que a mulher de 51 anos é arrastada pela força da água. Ela e o neto saíam de uma loja quando foram surpreendidos e arrastados. A criança de 11 anos não sofreu ferimentos e está bem. Já ela foi socorrida por moradores até a chegada do SAMU. Ela foi resgatada com vida para a Santa Casa, mas não resistiu. A cidade registrou 77 milímetros de chuva em 24 horas. Diversos pontos da cidade foram atingidos, comércios e carros ficaram submersos. Algumas casas tiveram a estrutura abalada. 16 pessoas tiveram que deixar suas casas. Na Bahia também as fortes chuvas não dão trégua. 32 municípios já decretaram situação de emergência desde janeiro. Em Salvador, vários bairros foram atingidos por alagamentos e veículos ficaram quase submersos. Em Simões Filho, a enchente arrastou um Fusca. Uma família estava dentro do carro, mas todos foram resgatados sem ferimentos. A prefeitura da cidade afirmou que o acumulado de chuvas chegou a mais de 60 milímetros em uma hora, mais do que o volume esperado para todo o mês de fevereiro. Segundo a Defesa Civil do Estado, 5.000 pessoas estão desalojadas, mais de 300 desabrigadas e 6 óbitos foram registrados desde janeiro. 32 municípios estão em situação de emergência e 49 cidades foram afetadas pelas chuvas intensas. O INMET informou que a previsão é de mais chuvas nos próximos dias. Hora de conversar com o Igor Silveira, saber a previsão do tempo. Nossa, quanto temporal, né, Igor? E aí, isso continua amanhã? Vamos lá, boa noite, Amanda, boa noite, Augusto. Boa noite para você que está em casa. Sim, essa chuvarada continua porque a zona de convergência intertropical continua mandando umidade para todo o Nordeste. Por isso, ainda deve chover bastante por lá. Isso deve durar até o final de semana. E mesmo perdendo força, olha, a depressão subtropical Acará ainda continua levando umidade entre a região norte e o centro do Brasil. Por isso, ainda deve chover bastante. Já no Sudeste, tempo abafado e instável. Olha, as máximas podem chegar aos 30 graus no Rio de Janeiro com previsão de chuva, 26 em Belo Horizonte e 33 graus em Vitória, no Espírito Santo. Em São Paulo não muda muita coisa, também pode chover a qualquer hora do dia, inclusive hoje choveu em algumas regiões, viu? A máxima pode chegar aos 27 graus amanhã, 29 na sexta e também no sábado. No sul, o sol continua no Rio Grande do Sul, mas ainda chove em pontos isolados do Paraná e de Santa Catarina. Na região norte, a chuvarada dá uma trégua, o sol aparece como a gente vê aqui no mapa e em Manaus, a máxima pode chegar aos 36 graus amanhã. Boa noite para você. Amanda, Augusto. Obrigado, Igor. Boa noite para você também. Um filhote de jaguatirica deu um susto em moradores de Caeté, na região metropolitana de Belo Horizonte. O felino foi encontrado no início da manhã dentro do galinheiro, no quintal de uma casa bem no centro da cidade. Os bombeiros registraram o momento que conseguiram capturar o animal, que estava saudável e sem ferimentos. Logo depois, o filhote foi solto em uma região de mata. Na semana passada, na mesma região, uma onça preta foi flagrada andando tranquilamente próximo ao pasto de uma fazenda. O bicho fugiu e não foi mais visto. E um grupo de cientistas flagrou na Amazônia uma sucuri, que pode ser a maior cobra do mundo. Segundo os pesquisadores, o animal tem 8 metros de comprimento e aproximadamente 200 quilos.
Os cientistas ainda afirmaram se tratar de uma nova espécie, já que as sucuris registradas anteriormente não passavam de 7 metros. Gente, estou impressionada com o tamanho desse bicho, meu Deus do céu. Bom, o Rede TV News fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Nos vemos amanhã, 7h15. Até lá. Boa noite.